Então, eu passei a maior parte de 2 semanas indo e voltando entre esses dois celulares, o Galaxy Z Fold 8 e o Galaxy S20 e 6 Ultra. Um deles é melhor, e também custa cerca de $600 a menos. Tem uma coisa sobre o formato que vai te convencer em, sei lá, vamos dizer, 10 minutos. Também tem uma coisa que provavelmente deveria te fazer querer esperar um ano inteiro antes de decidir. E esses $600 não são nenhum desses dois motivos. Eu tive o privilégio de testar todos os dobráveis que já foram lançados nos Estados Unidos. Todos eles. Voei para Nova York e assinei um NDA de 40 páginas só para sentar em uma sala com o Galaxy Fold original, quando ninguém ainda tinha visto ou tocado nele. Eu venho torcendo por esses aparelhos há 7 anos. Então, uma coisa para deixar claro antes de qualquer outra coisa, por causa dessa confusão com os nomes desse celular, eu acho que está meio bagunçado. Então, o Galaxy Z Fold 8 não é o sucessor do Galaxy Z Fold 7. O verdadeiro sucessor desse é o Z Fold 8 Ultra, o que tem o nome simples, também custa $200 a menos que a versão Ultra. Então, a tela externa aqui no Z Fold 8 tem 5,5 polegadas, e ela fica em uma proporção aproximada de 16:9. O S20 e 6 Ultra, que está ao lado dele, tem proporção de 19,5:9. Muito mais baixo e largo que qualquer celular que você já segurou. Eu estava me atrapalhando com o teclado desse negócio na tela externa. Tudo o que meus polegares sabiam sobre onde ficam as letras, de repente não servia para nada. E eu quase desisti completamente disso aqui. Demorou de uns 3 dias e aí eu parei de perceber. Depois disso, virou só um celular muito bom. Digitar ficou tranquilo. O YouTube ficou de boa, tanto na vertical quanto na horizontal. Bem menor do que estou acostumado, só essa tela externa. Mas ninguém deveria desistir disso por causa da tela externa. Agora, se você abrir, o vinco ainda existe fisicamente. Não quero dizer que sumiu, mas a nova dobradiça e o novo design da tela diminuíram bastante. Mas eu realmente não penso mais nisso. E em um dobrável, acho que para muita gente a crítica que faziam era sobre o vinco. Acho que isso já não é mais um bom argumento. Se procurar, vai ver, mas geralmente nem percebe. A tela interna tem 7,6 polegadas e a resolução é de 1848 por 2448, o que faz dela praticamente 4:3. Acho que esse é o formato certo, mas tem algo estranho, deve acontecer em todos os dobráveis. Sempre esquecia a posição e não achava os botões de volume, eles ficavam em cima ou embaixo. Não vou falar das telas agora, pois há muito a comentar sobre os aparelhos. A Samsung aplicou revestimento anti-reflexo nos painéis. Testei isso sem querer no último sábado em um campo de beisebol em Norwalk, Califórnia, com mais de 100 graus Fahrenheit e sem sombra. Foi o melhor teste de estresse possível. Ela chega a 3.000 nits de brilho máximo em ambos os painéis. A S26 alcança cerca de 2.600 nits. Alguns avaliadores afirmaram que a tela externa não tem antirreflexo. Não sei sobre os aparelhos deles, só relato minha experiência. E no campo, ambas as telas desse aparelho se saíram muito bem. E eu passei anos dizendo para quem quisesse ouvir que a Samsung faz as melhores telas no ramo de celulares. Na minha opinião, esse painel reforçou isso, principalmente no mundo dos dobráveis. Nunca esquentou muito. Acho que a maioria pensa que um dobrável tão fino não teria espaço para um sistema de resfriamento. Pela minha experiência, foi o contrário. O calor não foi problema, o que me surpreendeu. Tive problemas com gerações anteriores. Nunca pensei muito na bateria, o que considero o melhor elogio para ela. Aqui, temos uma bateria de 4.800 mAh contra 5.000 no Ultra. Mas a Samsung tem silício carbono, pelo menos um pouco de silício carbono, que coloca mais capacidade em menos espaço. O carregamento é de 45 watts com fio, contra 60 no Ultra. O que eu não conseguia fazer com frequência era tirar as fotos que eu gostaria de tirar. E é aí que o Ultra claramente vence quando se trata de câmeras. Meu amigo mais antigo meio que teve um dos melhores segundos jogos que eu poderia ter esperado. Ele teve um swing incrível, um dos melhores swings que vi dele em toda a temporada. O que eu trouxe foi uma foto ampla, em que ele ficou do tamanho da minha unha do polegar. Não era questão de timing. Eu estava ali mesmo com o celular e peguei o swing, mas o problema era a minha posição. Ao dar zoom, a imagem se desfaz. Tentei de várias formas em diferentes jogos.
Realmente nada saiu. E isso porque só tem duas câmeras atrás. Uma principal de 50 megapixels com abertura f1.8 e uma ultra angular de 50 megapixels com abertura f1.9. É só isso, sem telefoto. Os sensores em si achei bem medianos aqui. O processamento da Samsung é bom e realmente faz diferença. E as fotos durante o dia realmente ficam boas, o que é um padrão estranho para se aceitar em um celular de quase $2.000. A falta da telefoto me impactou mais que a maioria, pois uso muito o zoom. Grande parte das minhas fotos do ano são dos meus filhos jogando esportes de longe. O zoom de 3 vezes aqui é um recorte do sensor principal, até que aguenta melhor do que eu imaginava. O S20 6 Ultra possui câmera periscópica de 50 megapixels e zoom de 100 vezes. Tirando fotos do mesmo local, na mesma jogada, ele claramente entrega imagens superiores. Uma coisa que meio que salva isso, e eu esqueço que existe toda vez. Tem uma tela na frente que obviamente eu não esqueci, mas eu sempre esqueço que dá para tirar selfies desse jeito, usando essa tela externa como visor. Agora você fotografa seu rosto com um sensor principal de 50 megapixels, em vez da câmera no furo da tela de 10 megapixels. Celulares comuns não fazem isso. Zoom pode não ser importante em fotos normais, já que você não fotografa de longe. As câmeras são ótimas e as da Samsung melhoraram muito. Mas eu senti pessoalmente essa falta de zoom, pelo mesmo motivo que eu acabei não conseguindo usar o iPhone Air. Sem zoom, o celular não serve como aparelho principal para mim. Por isso, acredito que muitos vão debater a câmera nos comentários. Eu acho que o software é um motivo para você esperar um pouco antes de comprar isso. Abra quase qualquer aplicativo nessa tela linda de 4x3 polegadas, e o que você recebe, geralmente, é uma versão aumentada do aplicativo do celular. Ele só estica, não se reorganiza. Ele não oferece uma segunda coluna na maioria das coisas que você gostaria de ver. Você paga por esse espaço extra e o software te dá o mesmo layout ampliado para 140%. E o mesmo acontece quando você tenta rodar 2 aplicativos ao mesmo tempo. Funciona, mas numa tela assim, ambos ficam tão pequenos que simplesmente parei de usar a multitarefa. Se quiser multitarefa, o Z Fold 8 Ultra é imbatível nisso. Não culpo totalmente os desenvolvedores por uma má experiência de software. Dobráveis no Android representam cerca de 2% dos celulares vendidos mundialmente. E uma grande parte desses 2% é da Huawei, dentro da China. A categoria inteira teve embarques de 3,1 milhões de unidades no primeiro trimestre deste ano. Nenhum gerente de produto teve motivo comercial para criar outro layout para um dobrável. Acho que a Apple é quem vai mudar isso, porque a Apple lança um dobrável e já pega 1/4 da categoria logo no primeiro ano. Todo app importante precisa ter um layout de verdade até o Natal. A Samsung pede educadamente desde que tinha 2%. Não tem nada a ver com quem escreve um software melhor. É só um subconjunto muito pequeno. E você percebe isso, você olha o Instagram, começa a rolar, e ele começa a travar um pouco. Eu esperava uma experiência de software melhor de terceiros. E é difícil não olhar para esse celular, o Z Fold 8, como... A melhor analogia que consegui pensar é como se fosse o trailer do filme para o iPhone Ultra. Me acompanhe, isso é ótimo, certo? Finalmente ouvimos a voz do Doom. Vimos o Ciclope com o traje fiel aos quadrinhos, mas agora eu quero ver o filme inteiro. E eu entendo a vontade. De verdade, entendo mesmo, mas ninguém viu o filme ainda. E a primeira tentativa da Apple em qualquer coisa geralmente é a menos refinada. Esse trailer que está passando agora é muito bom. Há outras coisas que você deve saber antes de gastar dinheiro. Sem suporte para S Pen, que começou lá com o Z Fold 7, e isso ainda me incomoda um pouco em uma tela desse tamanho. A Samsung afirmou à imprensa em Londres que pode trazer isso de volta futuramente. Esse celular não possui modo Flex, diferente dos outros dobráveis da Samsung, o que achei ruim. A empresa não explicou o motivo. Ele tem IP48, então suporta um pouco de água, mas não protege contra poeira. A tela interna ainda parece plástica, o que não me incomoda. Nenhum desses celulares, isso ainda é uma grande falha, tem MagSafe, Key 2 ou qualquer tipo de imã na parte de trás. A Samsung fica feliz em te vender capinhas que tem isso. Ainda acho que isso é uma grande falha para celulares desse preço. Deixando essa crítica de lado,
Isso me leva ao celular que quase sempre recomendo. Então, o Z Fold 8 Ultra custa cerca de $2.100. O Fold mantém o formato alto e estreito, com tela interna maior e basicamente tudo aquilo de que este aqui abre mão. Se busca produtividade com dobráveis, o Z Fold 8 Ultra é a escolha ideal para quem quer trabalhar de verdade. O Z Fold 8 é ideal para tudo que você quer fazer após o trabalho. E ao comparar os dois, sei que a comparação foi leve, com foco maior no 8. O S20 e 6 Ultra é o topo dos smartphones, ótimo em tudo menos dobrar. Mas seu destaque não são as câmeras, e sim a tela de privacidade. E eu tenho uma relação meio complicada com esse recurso. Você pode deixá-lo ativado o tempo todo, configurar por aplicativo, fazer com que ele ative só para notificações, assim suas mensagens não aparecem enquanto você mostra uma foto para alguém. Deixei ativado em apps de banco por meses e até esqueço dele como acho que deveria ser. Melhorou muito com as atualizações e não foi copiado por outros. É um recurso realmente bom. O porém é que a Samsung precisou refazer a estrutura dos pixels para isso, e você paga mesmo sem usar o recurso. Os ângulos de visão do celular são inferiores aos do S25 Ultra no uso diário. O brilho cai mais rápido e basta uma leve inclinação. O Fold me fez lutar com a tela dele. O Ultra é o que eu tenho algumas ressalvas, mas também é o que tira fotos melhores. O hardware da câmera é igual ao do ano passado, mas a lente principal e a de 5 vezes agora tem aberturas maiores, o que melhora em baixa luz. Há também o bloqueio horizontal, que mantém a imagem nivelada mesmo ao inclinar ou virar o celular durante a gravação. Isso mudou como gravo vídeos, principalmente de crianças em jogos. Agora, a matemática prometida. O S26 Ultra custa cerca de $1.300. Lançado por esse preço em março, não mudou muito desde então. O Fold custa $1.900 americanos. O Z Fold 8 Ultra sai por $2.100 americanos. A previsão é que a Apple chegue custando mais do que todos eles. Os preços de memória subiram e cada novo celular seguiu esse aumento. O Ultra ficou parado, por isso agora parece um ótimo negócio. $600 mais barato que o Fold. Ele se destaca em câmera, suporte à caneta, proteção contra poeira e software. Me perguntaram qual desses dois vale mais a pena comprar. Obviamente não chega nem perto. $600 nunca entraram nessa conta, que foi o que eu disse lá no começo. Eu ainda vou de Fold. Tenho um carinho especial por essa categoria. O fato de eu poder fazer isso em um celular ainda me faz sorrir e o amante de tecnologia em mim fica todo empolgado. Eu realmente gosto desse celular. Quando chega a hora de decidir qual você deve comprar, acho que realmente depende se esses $600 valem a pena para você. Se você gosta desse formato, vai gostar desse formato. Porque, sinceramente, o que a Samsung fez com o S26 Ultra é realmente o auge dos celulares. Ele é bom em absolutamente tudo e é excelente em muita coisa. O Z Fold 8 é excelente em algumas coisas, mediano em outras, e falta alguns recursos importantes. Mas o fato de eu poder fazer isso, eu consigo lidar com ter que dar um pouco mais de zoom do que eu gostaria.